Oi, meus amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que eu não sei o horário que vocês irão assistir esse vídeo. Meus amigos, eu não assisti o debate da Band, né? Porque eu já escolhi meu candidato a presidente da República, né? O melhor candidato que tem, a pessoa mais preparada que tem para ser presidente da República é o Bolsonaro, né? O resto é tudo mimimi, pessoas que ficam prometendo coisas que não vão cumprir. E ainda digo mais: qualquer um deles que estivesse como presidente da República, o país estaria numa situação bem complicada. Então, a maioria deles ali, todos eles usaram uma pandemia que é mundial como combustível, fingindo que é algo regional, que só o Brasil teve problemas de economia. Antes, a opinião deles todos era: fique em casa, a economia a pessoa vê depois, né? Até esse Luiz Inácio Lula da Silva. Outra coisa, esse senhor vive contando mentiras, fica dizendo que foi absolvido, foi absolvido. O ministro Fachin retirou os processos dele da Lava Jato de Curitiba e redistribuiu para Brasília. Tá? Ele viu que, depois de muito tempo, os processos lá, ele decidiu que lá não era a vara competente. Mas o mesmo ministro Fachin, ele não julgou o Moro parcial. E outra coisa, o ministro Fachin não julgou o mérito, não decidiu se ele era culpado ou inocente. Essa história que ele conta, que foi julgado inocentado, é tudo história, tá? Os processos dele, eles foram remetidos ao foro em Brasília. É como se fosse, se eu escrevesse uma carta, se existisse carta, e eu mandasse para o remetente errado, que seria Curitiba. Sendo que essas gravações, né, que foram colocadas para julgar o juiz Moro como parcial, nem a Polícia Federal ela atestou a autenticidade dessas gravações. E foram gravações obtidas por meios ilícitos, né? Elas não deveriam nem ter sido consideradas, tem mais esse agravante. No dia daquela sabatina lá da Globo, o ex-juiz Sérgio Moro, o juiz Sérgio Moro, ele postou várias coisas, disse que ele mentiu descaradamente, né? Lá naquela sabatina, o Lula mentiu descaradamente. Então ele continua com as mentiras, né? Então ali tem vários candidatos, sem ser o Bolsonaro, que se eles não forem para o segundo turno, eles vão apoiar o Lula, porque eles sempre foram o braço da mesma engrenagem, estavam tudo ali com o Lula. Né? Essa Simone Tebet mesmo disse que se perder a eleição, ela falou na imprensa, ela vai apoiar Lula. Para mim não é nenhuma surpresa, né? Aquela CPI ali, você viu que ela participou, o Lula, o Renan Calheiros também, do MDB, estava lá chamando, ofendendo as pessoas, chamando o senhor Luciano Hang de bobo da corte, inclusive deve ter sido até ele que instruiu o Lula a chamar o Bolsonaro lá na sabatina da Globo de bobo da corte. Mas que bom que o Bolsonaro, né, ele segue o Congresso Nacional. É sinal que ele é uma pessoa democrática, ele não é um ditador. Agora, essa Simone Tebet, com essa historinha de democrática, fofinha, cheirosinha, talco pompom, de democrática ela não tem nada, tá? Eu vou me apegar aqui com uma frase do Eduardo Cunha. Vocês se lembram do impeachment da Dilma, que os deputados começavam a enrolar? Que o Eduardo Cunha falava assim: como vota o candidato? Como vota o candidato? Tem que ver como vota o candidato. Ela é senadora. O senador, o mandato deles não é de 4 anos, como muitos pensam, é de 8 anos. Ela e os que entraram em 2018 vão sair daqui a 4 anos. O meu, eu vou fazer questão de demitir, porque ele foi contra a CPI da Lava Toga, dentre outras coisas, né? Então,
o meu candidato o meu deputado foi o Hélio Bolsonaro. Eu vou repetir, por quê? Eu sempre fui a favor da prisão em segunda instância. E ele votou a favor da prisão em segunda instância. Eu achei muito interessante. Então, pessoas que votam contra legislações que favorecem ao povo brasileiro e favorece aos bandidos, não merecem estar no Congresso Nacional. Existem pessoas no Congresso Nacional, vocês viram a votação do Daniel Silveira, que não sabe nem o artigo 53 da Constituição. Então essa Simone Tebet aí fica, eu sou democrática, aquele jeitinho de cheirosinha, tal com pompom, mistura de Keiko Fujimori com Cristina Kirchner quando era mais nova, aquele discursinho de democrática, ela não tem nada. Foi votada uma lei no Congresso Nacional que foi apelidada de Lei da Mordaça. Ela foi a favor dessa lei. Tem uma aqui do Rio de Janeiro que ela quer ser senadora. Ela criou uma PEC para comemorar Ano Novo de outro país. No impeachment da Dilma, ela faltou. Porque ela estava de licença, não sei o que. Não, mas o que ela estava de licença não era doença, não. Ela podia interromper a licença e lá voltar. Tem um no Rio de Janeiro também, que ele botou a população do Rio de Janeiro toda refém de malfeitores com uma ação que ele tomou. Então, agora fica fazendo carinha de bom moço, que ele quer ser senador. Você imagine uma pessoa dessa no Senado, você vai ter que aguentar ele 8 anos no Senado votando contra a população brasileira. Você imagina um homem desse no Senado, quanto estrago ele não vai fazer? Você vai promover ele no Senado? Ele, a ação que ele tomou prejudicou um estado todinho e ainda fez as forças de segurança terem vários problemas, porque além das forças de segurança não poder agir em um determinado local, vários outros tipos de delito, né, de ações criminosas começaram a aumentar na cidade, como os roubos, os furtos. Se não fosse o programa Segurança Presente nos bairros, o que aconteceria? A população estaria mais vulnerável ainda. Então, essa Simone Tebet aí, essa candidata, não é nada democrática. Outra coisa, fica o Ciro atacando o Bolsonaro, o Lula na imprensa, dizendo que quem quer ser roubado de novo vota no Lula e tudo. Mas eu vi um vídeo agora do YouTube perguntando quem ele apoiaria. Ele disse que todo mundo, menos o Bolsonaro. Ele foi ministro do Lula. Aquilo ali é tudo teatrinho das tesouras. A maioria ali Tebet, Ciro, eles estão tudo com Lula, né? Então, essa história que foi absolvido, que não deve nada, é tudo mentira dele. Ele deve sim, ele foi julgado por vários juízes, tá? Todos os juízes anteriores o consideraram culpado. Então, por uma decisão do Supremo, né, que para mim não é nenhuma novidade, porque várias pessoas ali no Supremo foram nomeadas pelo PT, tirou os processos dele lá de Curitiba, né, achou a vara de Curitiba incompetente, e pegou os processos dele, anulou da vara de Curitiba e mandou redistribuir. Em nenhum momento o ministro Edson Fachin julgou o mérito. Ele está mentindo, ele está enganando a população brasileira. Tá? Então, ali estava todo mundo contra o Bolsonaro. Por quê? Eles sabem que eles atacando o Bolsonaro, eles indo eles tirando o Bolsonaro de jogada, o resto vai ser fácil para eles, vai ser brincadeira de criança. Então, esse Lula aí é um mentiroso, ele continua mentindo, como diz o Moro, descaradamente, né? Então, o que a gente tem que fazer? Não faltar a eleição, votar, né?
tomar a decisão certa. Eu, por exemplo, tenho 2 votos que eu já decidi, é o Hélio Bolsonaro e o presidente Bolsonaro, já está decidido, né? Então, por exemplo, assim, o voto no senador é super importante, sabe? O senador fica 8 anos lá no Congresso Nacional, né, trabalhando, né, são 8 anos o mandato, e dentre as coisas que o senador pode fazer, por exemplo, ele pode processar e julgar um ministro do Supremo, por exemplo, né? Então, não adianta o doutor Deltan ir para a internet dar aula, dizer o que está errado, o que é ativismo judicial, a doutora Flávia Ferronato, a doutora Tameia ir lá explicar, doutor Ives Gandra Martins explicar o que não pode fazer, que não pode prender, e as pessoas não saberem votar nos candidatos, principalmente nos senadores, né? Então, uma pessoa que não consegue, um senador que não consegue convocar um ministro para prestar esclarecimento lá no Congresso Nacional, não quer assinar uma listagem, é contra uma CPI de uma lava-toga, por exemplo, o que uma pessoa dessa vai ficar fazendo 8 anos no Congresso Nacional, dando despesa, jogando contra o povo? Uma pessoa que bota a população de um estado todo em risco por causa de decisão errada, merece ganhar a eleição para senador, por exemplo? É lógico que não. Então, não basta só votar, as pessoas têm que saberem votar, né? Porque, por exemplo, como disse o doutor Ives a última vez, tudo depende do Congresso. Por quê? O judiciário, o ativismo judiciário, por exemplo, toda hora prende jornalista, aí vai, bloqueia a conta, tira a conta de rede social, agora persegue empresários, manda só porque a pessoa estava conversando num grupo de WhatsApp. Então, é crime para um, não é crime para outro, é ato antidemocrático para um, não é ato antidemocrático para outro. Imagine você votando num presidente que também é um ditador, que tem a mesma linha de pensamento. Por exemplo, a Tebet, na lei da mordaça, ela votou a favor. Ela é a favor de calar as pessoas. Imagine a Tebet junto com uma pessoa que faz ativismo judicial, né? Você imagina como é que vai ser, vai juntar a fome com a vontade de comer. Então, as pessoas têm que ver uma coisa. A pessoa dar opinião não é crime, a pessoa falar alguma coisa não é crime. Se a pessoa que se sentiu ofendida por alguma coisa que o outro falou, processe por injúria, calúnia, difamação, né? Processe criminalmente a pessoa, depois mova uma ação por dano moral, né? Agora, as pessoas acharem que no Poder Judiciário, que são vítimas, autores, réus, são o Ministério Público, né, e são os julgadores, isso está errado. Então, isso gera insegurança jurídica, né, igual aquele caso do ex-assessor do Trump, que foi parado no aeroporto. A imprensa daqui, ela abafou o caso, né, mas lá no exterior, aquilo ali repercutiu, teve até nota da imprensa, aquilo ali foi considerado um incidente diplomático, né? Então, há poucos dias atrás, a gente vê que a imprensa gosta de abafar o caso. Saiu aquela notícia da CNN que um certo candidato, quando entrasse, ia bloquear o dinheiro das pessoas 40 dias. Aí o grupinho que estava lá na Band hoje ficou passando paninho quente, dizendo que não é porque uma pessoa fala aquilo que ela vai botar em prática. Eu duvido que Bolsonaro falasse que ia bloquear o dinheiro dos outros um dia, 2 dias, qualquer dia que fosse. Nossa, iam estar falando isso o ano inteiro, iam estar movendo ação, iam estar pedindo
quero que o presidente dê satisfação em 5 dias, porque ele falou isso. Ah, quero que o presidente faça isso assim, assim. Aí esse Lula aí foi chamar o presidente bobo da corte. Que bom que o presidente trabalha junto com o Congresso Nacional. Ele não é uma pessoa que é ditadora. Esse negócio de dizer também outra besteira que esse Luiz Inácio está falando de não pode ter teto de gasto, outras medidas polêmicas aí de tabelamento de preço. Todos os países que tabelaram preço de mercadoria, as mercadorias sumiram da prateleira. Na Argentina mesmo foram tabelar 125 produtos, até o açúcar não está se achando lá porque os produtores de açúcar estão preferindo vender no exterior. Essa história de a gente vai fazer, vai acontecer, não pode ter teto de gasto, a gente vai taxar grandes empresários. Isso aí está errado também, porque você taxa o grande empresário, faz um grande empresário pagar muito imposto, ele para de contratar. Daqui a pouco são várias pessoas desempregadas. Então, vem propostas ali absurdas, propostas erradas, porque o que faz a economia crescer é o livre comércio, é o livre mercado, é a concorrência, não é tabelando preço, não é botando o valor que a mercadoria das pessoas deve custar, é que faz aumentar, é que faz a economia girar, faz o Brasil para frente, não é o contrário. É o livre mercado, o livre comércio, o livre mercado e a concorrência que faz as coisas darem certo, né? Então, gente, votem certo, não faltem a eleição, votem no candidato certo e vocês votem principalmente certo para senador. O voto de vocês é muito importante. Senador, ele fica 8 anos no Congresso Nacional. Você tem uma pedra no sapato e fica lá 8 anos trabalhando contra o povo e a favor deles mesmos, é uma vergonha. Outra coisa, são pessoas que não se preparam. A pessoa ganha 34 mil como deputado, senador, mais de 34 mil, vai lá para uma CPI daquela, dizendo que é CPI da saúde, não faz nem um cursinho de inglês básico, nem um cursinho de português, vai perguntar para o empresário, que nem deveria ter sido chamado, se ele opera com Bitcoin, com criptomoeda, chama o convidado de bobo da corte, né? Até o fantoche dele apareceu hoje aí, né, foi lá na Sabatina chamar o presidente bobo da corte também. Então, não basta os juristas ir lá darem aula. A gente tem que votar o mais correto possível. Pensem bem antes de votar. Tá? Um voto pode melhorar um país e pode estragar o país. Não deixe esses enrolões mentirosos ficarem se aproveitando de uma pandemia que é mundial para botar culpa no presidente, para voltar ao poder, para voltar a roubar do povo, não. Eles são tudo mentirosos. Essa crise na economia é mundial. Não tem nada a ver com o nosso presidente, não. Eles são os mentirosos, tá? Fiquem com Deus e até outro dia. Muito obrigada.